Vamos abrir as nossas Bíblias. Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Amém? Quero ler um outro texto, está em Romanos no capítulo 4, a partir do versículo 13. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade. E não somente a que há da lei, mas também a que é da fé de Abraão, a qual é o pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a sua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Vamos repetir junto esse versículo 20 aqui, irmãos? No 3. 1, 2, 3. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Mais uma vez. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Aleluia. Então deixa eu falar uma coisa para você nessa noite. Pode ser que você entrou aqui fraco ou fraca, até espiritualmente, mas esse homem aqui que eu li para você, que viveu há milênios atrás, Abraão, quando foi chamado por Deus, uma promessa extraordinária para uma nação, foi provado na sua fé. E pode ser que você entrou aqui nessa noite com fraqueza espiritual ou limitação de fé, mas o Senhor quer falar conosco a respeito disso. A essência da nossa vivência espiritual é a fé. O cristão não pode viver sem fé. Se a oração é a respiração da alma, a fé é a resposta das nossas vidas diante de Deus. E quando eu leio essas palavras que fazem menção a Abraão, a Bíblia diz que ele creu, ele tinha esperança mesmo em tempo de desesperança, ele tinha esperança mesmo em tempos de crise, mesmo em tempo em que ninguém acreditava, ele continuava olhando para Deus, ele continuava acreditando nas palavras de Deus, ele continuava acreditando na promessa de Deus. O tempo passava, as circunstâncias passavam, os problemas vinham, as dificuldades vinham, mas Abraão continuava crendo na promessa de Deus, continuava olhando para Deus. Por isso a Bíblia diz que ele foi o pai da fé dos crentes, e foi chamado o amigo de Deus, por acreditar em tudo que Deus dizia. Quando você olha no Novo Testamento, você encontra um homem também que acreditava em tudo que Jesus falava. Quem é ele? É o Pedro, irmão. Tudo que Jesus falava, Pedro acreditava. Jesus falava: Pedro, vem por cima da água. Pedro ia. Tinha algumas coisas que não eram muito boas em Pedro, viu? Mas Pedro sempre acreditava. Quando Jesus perguntava assim, quem diz os homens ser o filho do homem? Aí eles diziam, uns falam que ele é um mestre, um profeta, e vocês? E Pedro disse: Senhor, eu sei quem tu és o Cristo, filho de Deus. Então Pedro sempre se antecipava, né? Antecipava na fé, nas coisas espirituais. Talvez foi por isso que Jesus começou a igreja com ele, porque ele sempre estava atento às coisas que Jesus estava fazendo, mesmo que de vez em quando ele dava uma escorregada, mas
Jesus começou com ele, porque ele estava perceptível à voz de Deus. Abraão lá atrás estava atento à voz de Deus. Quando Deus fala com Abraão, ele faz promessa, Abraão segue um novo caminho. Na chamada de Abraão no capítulo 12, Deus diz para ele assim: Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Olha o verbo, eu te mostrarei. Eu não estou te mostrando, eu te mostrarei. Enquanto você caminha por fé, a visão vai sendo aberta e você vai vendo, vai vislumbrando, vai entendendo o propósito que eu tenho na sua vida. Está entendendo? Enquanto eu e você vamos caminhando na terra por fé, Deus vai nos mostrando por onde nós temos que pisar, por onde nós temos que trilhar. Ele vai abrindo a porta, vai mudando circunstâncias, vai curando, vai operando milagre, vai agindo a nosso respeito. Nós não temos todas as respostas diante de nós, nem sempre o céu está aberto, nem sempre é tudo tão favorável. Para Abraão também não foi assim, foi difícil. Ele saiu da casa do seu pai, ele entrou Canaã adentro, deserto, buscando o propósito de Deus. Ele ia para uma terra que manava leite e mel, mas ele mesmo não sabia para onde estava indo. Deus disse: sai e vai para uma terra que eu te mostrarei. À medida que você anda, Deus te mostra. À medida que você vai caminhando na fé, Deus vai operando a seu respeito. Ele vai mostrando para você, vai descortinando o espiritual na sua frente. Isso acontece comigo e com você, irmão. Isso acontece comigo e com você. O que o escritor aos Hebreus disse? Fazendo uma ressonância à voz de Abacuque, ele disse assim: o Senhor disse na boca dele: o meu justo viverá da fé, ou pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Não há prazer no coração do Pai, não há prazer no coração de Deus, quando os filhos recuam, quando os filhos voltam atrás, quando os filhos desistem diante dos problemas, das lutas, das crises. O que nos faz transpor as muralhas? O que nos faz vencer os gigantes? Olha para a Bíblia, irmão. Olha para a fé dos homens e mulheres de Deus descritos no cânon sagrado. O que nos faz vencer as batalhas que se levantam contra a nossa vida, se não a fé no Senhor, se não uma convicção sobrenatural no Deus vivo? Sadraque, Mesaque e Abednego sendo lançados dentro da fornalha aquecida 7 vezes mais. Mas lá dentro, com servos de Deus, estava o Deus Altíssimo, guardando as suas vidas. A Bíblia diz que a única coisa que queimou naqueles homens foi as ataduras que eles colocaram neles. As ataduras que o rei mandou amarrar nas suas mãos, nos seus pés, foi aquilo que queimou. Nem cheiro de fumaça havia neles depois do fogo. Quando passares pelo fogo, a chama não queimará, e nem cheiro de fogo se sentirá em ti, diz Isaías 43, verso 1. Homens e mulheres que viveram uma fé tão intensa, glorificando a Deus, como Abraão. A Bíblia diz que Abraão, em tempo de crise, ele creu contra a esperança. Quando todos diziam não vai dar, não tem como, não tem condições, Abraão continuava. Abraão, reticências, vamos continuar. Há uma palavra de Deus, há uma promessa de Deus, Deus falou, vai acontecer. Irmão, já tem 20 anos que nós estamos na caminhada esperando muitas coisas de Deus. Todos os dias nós acordamos e dizemos: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, Jesus. Lembra? O Senhor lembra que o Senhor disse lá atrás: eis-me aqui, Jesus. Reticências, mais um dia, vamos avante, vamos continuar. Eu sei que tem algo novo para acontecer, porque diante do Evangelho todos os dias tem algo novo para acontecer em nossas vidas. A Bíblia diz que aqueles que são de Cristo estão vivendo em novidade de vida. Aleluia! As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo na presença do Senhor. Abraão creu contra a esperança, a sua fé não foi diminuída diante das circunstâncias. Olha só, Paulo, quando descreve essas palavras, diz assim: e não enfraqueceu na fé. Quantos enfraqueceram na fé, queridos? E você sabe que nós estamos num tempo que as pessoas não só estão enfraquecendo, mas estão se apostatando da fé. E o que é apostasia? Apostasia é o esfriamento total, deliberado da fé. A apostasia, em última análise, biblicamente dizendo para você, é o pecado contra o Espírito Santo, é o pecado sem perdão, é o abandono literal da fé, é o esfriamento da fé,
É quando não se dá mais a abertura, mais vazão para ouvir a voz de Deus, e quando não se busca mais o transcendente, a fé, a verdade, o Altíssimo. Mas a Bíblia diz que Abraão não enfraqueceu na fé e nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido. Aí quando Abraão olhava para o seu corpo, de quase 100 anos de idade, olhando para o seu corpo já amortecido, pela velhice, pelo tempo, pelas dificuldades, e olhava para si e dizia assim: eu vou ter um herdeiro? Deus falou que eu vou ter um filho com a minha mulher legítima. Como? Olha a minha situação, a minha idade, o tempo passou. Mas a Bíblia não diz que Abraão falou isso, irmão. A Bíblia não diz que Abraão disse essas palavras, mas diz que ele não se atentou, ele não parou diante da sua circunstância pessoal, da sua limitação pessoal, não parou. Pois será quase 100 anos, nem tão pouco para o amortecimento do ventre de Sara. Além do seu problema pessoal, da sua dificuldade, ainda tinha o externo, a sua esposa. Irmão, tem hora que você tem que ter fé para você e tem que ter fé para os outros. Abraão precisou ter fé para ele, acreditar que Deus faria dele uma grande nação com 100 anos, e tinha que acreditar que a sua esposa, que já tinha 90 também, que era estéril ainda por cima, podia gerar. Que fé é essa? Que fé é essa que eu preciso ter para mim e para o outro, para acontecer o milagre, a promessa que Deus falou? Por isso que esse homem foi chamado do pai da fé dos crentes, porque ele acreditava que as circunstâncias e o tempo não mudaria sua promessa. Ele acreditava que as circunstâncias e o tempo não mudaria o agir de Deus. Vamos continuar no texto, pois o texto é fantástico. Então, e não duvidou da promessa, o verso 20, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Mas não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, e foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Como é que nós somos fortificados na fé? Como? Glória a Deus. Glória a Deus. Não pode dar glória a Deus na igreja, pastor? Pode dar glória a Deus, irmão. Como que nós somos fortificados na fé? Dando glória a Deus. Dando glória a Deus. O que é isso, em outras palavras? É confiando em Deus, é confiando naquilo que Ele disse, é confiando na sua palavra, é dando glória sim quando você levanta, a hora que você vai para o trabalho, quando você vem para o almoço, quando você volta tarde, quando você chega à noite, é confiando, é continuando. Aleluia. Abraão foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Tem muita gente, irmão, que já foi apagado na fé, porque deixou de dar glória a Deus. Se eu deixo de vir à igreja, eu deixo de dar glória a Deus. Se eu deixo de ler a palavra, eu deixo de dar glória a Deus. Se eu deixo de orar, eu deixo de dar glória a Deus. Se eu deixo de falar com Deus, eu deixo de dar glória a Deus. Você entende que você desliga da fonte? A necessidade de dar glória a Deus, isso está falando de comunhão com Deus, de vida no Espírito. Abraão cultivava isso acima de tudo, irmão. Abraão cultivava a sua vida no Espírito acima de todas as coisas. Olha o que a Bíblia diz no verso 21. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido, ou seja, o que Deus tinha prometido, Abraão estava certíssimo, que também era poderoso para o fazer. E quando eu leio esse versículo, eu entendo algo aqui. Abraão estava certíssimo de que o que Deus havia prometido, Deus também era poderoso para fazer. Por que a palavra está poderoso e não fiel para fazer? Porque Deus fez uma promessa e Ele é fiel para cumprir a promessa. E por que está poderoso para fazer? Perguntei isso para o Espírito Santo e Ele me disse: por causa da limitação de Abraão, por causa do seu corpo de 100 anos, por causa da limitação da sua esposa, 90 anos, estéril, tudo para não dar certo, tudo para não acreditar. Deus era poderoso para mudar aquela circunstância de Abraão e de Sara, como Deus está aqui nessa noite e é poderoso para mudar a sua circunstância nessa noite. Aleluia. Porque fiel, meu amado, sempre Ele vai ser. Ele é fiel para fazer e para cumprir.
mas naquele momento o escritor estava dizendo que Deus era poderoso para fazer. Quem pode fazer isso? Se não o Todo-Poderoso, que pode abrir o ventre de uma mulher de 90 anos, estéril, e gerar um filho, e fazer um homem de 100 anos ser renovado para dar um filho a uma mulher. É o Deus poderoso que nós servimos. É o Deus poderoso de Abraão que está aqui nessa noite, e não há diante dele circunstâncias, não há diante dele impedimentos, não há diante dele impossíveis nessa noite. Aleluia. O texto diz: e estando certíssimo, Abraão, isso fala de fé, e Abraão estando certíssimo, que convicção é essa? Passaram-se 25 anos, Deus prometeu a Abraão com 75, Abraão está com 100, já passou 25 anos, já estou um caco velho, o que vai acontecer? será que vai cumprir alguma coisa? 75 anos, para 100, 25 anos se passou, tudo para desistir, não acreditar em mais nada. Às vezes, irmão, as lutas na vida, as dificuldades na nossa vida, tendem a fazer isso conosco, seja ela de qual sorte for na sua vida, seja qual for a área da sua vida que tem hoje, de alguma forma, gritado mais alto do que a voz do Espírito. Aí você olha e fala assim: não tem condições. Quanto tempo eu passo por essa prova? Eu penso que a promessa vai acontecer, que a bênção vai chegar, mas parece que volta tudo a estaca zero. Abraão com 25 anos esperando, até que um dia Deus aparece para ele, até que um dia Deus se revela para ele, porque Deus não se esquece dos seus. Deus não se esquece dos seus. Um dia Deus aparece para Abraão, e Deus passa por onde ele está, ele recebe um renovo. Depois de 25 anos, ele tem um encontro com a glória de Deus e é renovado. E simplesmente, meu irmão, a sua esposa começa a gerar um filho. A promessa de Deus se cumpriu, a bênção chegou na casa dele. Aleluia. Você sabe o que é isso aí? É o resultado da fé. É o resultado da fé. Por isso que nós estamos aqui, irmão, de semana após semana, de culto após culto, de glória em glória, de fé, de crença em crença, acreditando naquilo que Ele está dizendo. Aí nós saímos aqui, voltamos para casa, vamos para o trabalho, vamos para a rua, nos deparamos diante da crise de novo, diante das impotências da vida. Não vai dar, não tem jeito. Nós estamos diante do Senhor e somos nutridos em fé. O Espírito Santo fala conosco de novo: eu tenho algo com você, o que eu prometi para você eu vou fazer, eu sou com você, eu sou contigo, vai acontecer. Aleluia. Aleluia. Abraão estava certíssimo. Será que nós estamos certíssimos? Estava certíssimo de que aquele que tinha prometido não era só fiel, mas também era poderoso para fazer. Ele é poderoso para fazer nessa noite. Olha aqui, preste atenção, Ele é poderoso para abrir essa porta nessa noite. Ele é poderoso. Ele é poderoso para resolver essa causa na justiça. Ele é poderoso. Ele é poderoso para mudar essa circunstância da água para o vinho. Ele é poderoso. Um dia o povo estava escravo no Egito por 4 séculos. E o dia que eles foram libertos, eles dormiram numa noite. No outro dia de manhã eles saíram livres, com todos os despojos do Egito. Foram rumo à terra da promessa. Em um dia eles eram escravos, no outro dia eles eram livres e estavam cheios de riqueza para seguir a glória de Deus. Qual é a nossa perspectiva, querido? A nossa perspectiva precisa ser de fé. Fé naquilo que Deus falou. Esse homem estava certíssimo de que aquele que prometeu era poderoso para fazer. Ele estava certo. Quantos anos nós estamos seguindo, vivendo o Evangelho? Nós estamos certos de que Deus é poderoso para fazer. Aí Abraão recebe a promessa, a bênção, depois de 25 anos. Aí Deus fala assim: Abraão, o filho cresceu, o Isaquezinho vai crescendo, 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, 4, entra na pré-adolescência. Aí Deus fala: Abraão, vem cá um pouquinho.
pega o teu filho, leva lá no monte, sacrifica ele para mim. Só Deus e Abraão, meu irmão. Sara não sabia. Abraão disse: Senhor, como assim? Acho que eu não ouvi direito, acho que não é a tua voz essa. Pega o teu filho, leva lá no Monte Moriá e sacrifica ele para mim. Você acha que Abraão falou: está repreendido, em nome de Jesus, eu não vou fazer isso? Não, Abraão não falou nada. Abraão sabia que era a voz de Deus. Abraão pegou o seu filho. A Bíblia diz que ele preparou o jumento, chamou os servos, caminhou 3 dias até o Monte Moriá, que estava distante da sua casa. Quando ele chega no pé do monte com Isaac, eu não sei te precisar da idade do Isaac, se ele tinha 7, se ele tinha 12, ele era um pré-adolescente, uma criança. Quando ele chega ao pé do monte, Isaac pergunta: pai, cadê o cordeiro? Mal sabia ele que ele era o cordeiro. Cadê o cordeiro, pai? Aí Abraão diz: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Aí Abraão manda os servos ficarem no pé do monte, ele sobe com Isaac para o monte, e lá em cima eles preparam o altar. Vai colocando as pedras, vai arrumando o altar, prepara tudo certinho, pega a lenha. Cadê o cordeiro que não aparece? Eu fico imaginando aquela cena, Isaac olhando, procurando, cadê o cordeiro que não tem? Está só ele e o seu pai no monte. Até que Isaac se convence de que ele é o cordeiro. Abraão pega o seu filho e amarra literalmente no altar as suas mãos e os seus pés sobre a lenha. E por causa da ordem de Deus, depois de 25 anos esperando a promessa, talvez 25 mais 10, 35 depois do nascimento e o crescimento de Isaac, aí Deus vem a ele e pede para ele aquilo que Deus deu. Deus muitas vezes nos prova pela promessa e depois nos prova com a promessa, irmão. Abraão foi provado antes da promessa e foi provado com a promessa, para saber se a promessa, se a bênção não era maior do que Deus no coração dele, para saber que aquilo que Deus deu para ele não ia ser maior do que Deus no seu próprio coração. Abraão levanta aquele cutelo, aquela adaga para matar o seu filho, e ele ia fazer. Quando ele levanta o cutelo, quando ele vai para dar no seu filho, o anjo grita: Abraão, Abraão, não faças tal, porque agora eu sei que de fato você temes a Deus. Deus foi com ele até o fim, foi com ele até o limite, até onde ele podia ir. Aí Deus disse assim: pare e não faça isso, porque eu sei que agora você teme. Agora eu sei que você teme, agora eu sei. Sabe o que é isso, irmão? Essa é a materialização da fé. Mais uma vez eu quero dizer para você, é a materialização da fé. É quando a fé se torna real na sua frente. A materialização. Quando Abraão levanta, Deus disse: pare, não faça isso, porque agora eu sei que você teme. Por que Deus disse isso? Só na hora que ele ia fazer aquele gesto, Deus disse: agora eu sei que você teme. Por quê? Precisava disso? Porque essa é a prova da nossa fé, irmão. Vamos ver se você faz. Vamos ver se você acredita mesmo na voz de Deus. Ele simplesmente é interpelado por Deus. Sabe o que eu vejo aqui? Deus dizendo assim: eu sei que você tem uma fé tão grande, meu filho, que você faz tudo que eu mando. Sabe o que é fé, irmão? É acreditar em Deus, independente do que for. Deus falou: não tem um chão, mas eu vou pisar. Mas foi Deus que falou, não foi? Se não foi, você não pisa, irmão. Abraão levantou a faca para matar. Deus disse: pare, porque agora eu sei que você teme a Deus. A prova, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é o firme fundamento, é algo fundamentado a fé. É o firme fundamento das coisas que se esperam. O que nós esperamos em fé? Abraão esperava um filho.
O filho ainda estava na sua mente, no seu desejo, no seu coração. Há uma expectativa de fé, uma esperança. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Já é um fundamento. Deus falou, vai acontecer, eu espero então. Há um fundamento, por quê? Porque quem falou foi Deus. E Deus é fiel para cumprir, poderoso para fazer. Aleluia. Abraão estava esperando. É o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem, até você poder ver quando ela se manifestar e quando ele se manifestou. É a prova das coisas que se não veem. Isaac não estava diante dos olhos dele até o dia que a fé se cumpriu, até o dia que a promessa se cumpriu. Então aquilo que os olhos não viram, passaram a ver. É a manifestação da fé. Aleluia. Essa é a fé dos impossíveis, irmão. Essa é a fé do impossível. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele é galardoador, é presenteador, abençoador daqueles que o buscam. E é o que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Nós estamos buscando a presença do Senhor pela fé, porque Deus é Espírito. Nós não podemos vê-lo, mas podemos senti-lo nessa noite. A sua presença está aqui conosco, e porque Ele está aqui conosco, a impossibilidade ela só pode continuar enquanto a presença de Deus não chega. Mas a hora que a presença de Deus chega, todas as impossibilidades caem por terra. Todas as impossibilidades caem por terra. Você só tem impossibilidade, e ela só pode ser real na sua vida enquanto você não tem fé. Você sempre vai dizer que é impossível enquanto você não tem fé. Você só não vai ver o milagre e ver a possibilidade acontecer só se você não tiver fé. Eu estou dando razões de fé para você nessa noite na Bíblia, irmão. De um homem que tinha tudo para desistir. Talvez você entrou aqui em meio às suas circunstâncias e você diz, eu vou desistir. Não dá mais não, eu já tentei, já falei, já lutei, já orei, já briguei, eu já fiz de tudo, não dá mais. Mas tem um homem aqui que está caminhando no deserto, numa terra seca, com maior dificuldade, com um monte de problema, foi perseguido, se levantaram reinos contra ele. Muitas coisas aconteceram para tentar impedir a bênção dele, a promessa dele. Mas ele continuou firme, irmão, crendo contra a esperança. No tempo de desesperança, no tempo de crise, a nossa fé precisa se elevar. A nossa fé precisa estar em alta, mais do que nunca. Porque a Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. Precisamos de uma fé que realmente acredita, uma fé que agrada a Deus. E que fé é essa que agrada a Deus? Eu estou dando um exemplo da fé de Abraão, podemos ver outros aqui, mas eu estou falando de Abraão. A fé que agrada a Deus. Irmão, você quer ver o nível da fé desse homem que agrada a Deus? Foi tão poderoso que a Bíblia diz que Abraão foi justificado pela fé. Justificado pela fé. Como que nós somos justificados hoje? Nós lemos Hebreus capítulo 10, 38. Ora, o justo viverá pela fé. E se ele recuar, Deus disse, eu não tenho prazer nele. Eu não tenho alegria nele. Eu não tenho prazer nele, naquele que recua. Aí ele disse que Abraão foi fortificado dando glória a Deus, por causa da fé. O justo Abraão foi justificado pela fé. Como que nós somos justificados? Pelo sangue de Jesus, irmão. Um homem e uma mulher nessa terra só pode se tornar justo por causa do sangue que foi vertido na cruz, no Calvário. O único justo que morreu na terra. Eu só posso ser justo se eu receber o sangue de Jesus sobre a minha vida e ter o perdão dos meus pecados, a remissão. Caso contrário, eu continuo pecador e continuo condenado. Pasme, Abraão lá atrás, antes do sangue de Jesus, foi justificado pela fé. Uma fé tão sobrenatural e palpável, gloriosa, que tocou o coração do Altíssimo, do Criador.
E esse homem encontrou um lugar tremendo na presença de Deus, mesmo diante das suas impossibilidades, das suas dificuldades. Não havia dúvidas nesse coração. Não havia dúvidas no coração de Abraão. Se Abraão teve dificuldade com ele, irmão, e teve dificuldade com Sara, que era estéril e também era idosa, você imagina, ainda quando recebeu a promessa, quando os anjos vieram para falar do filho, Sara riu. Quando Deus falou para Abraão: vou dar um filho, daqui a 1 ano, quando eu voltar, tua mulher vai estar grávida. Ela estava atrás da tenda, irmão, ela deu risada. Além das dificuldades, ainda teve o deboche de Sara, ainda riu da promessa de Deus. Além disso, a dúvida atrapalha a nossa fé, assim como Sara. A dúvida atrapalha a fé, a convicção em Deus. E Sara nesse momento duvidou da promessa de Deus. Agora, quando nós lemos a palavra de Deus, a gente vai ver Jesus buscando fé no coração dos homens, buscando fé no espírito humano. Um dia Jesus, entre tantos momentos que Jesus estava ali curando, ministrando o reino de Deus, um homem chega diante dele, um centurião romano, um homem que cuidava de 100 homens, um líder. Ele diz: Senhor, eu tenho lá na minha casa um servo doente. Eu tenho um servo doente. Aí Jesus fala assim: vamos lá na tua casa. O homem diz: não, Senhor, o Senhor não precisa ir na minha casa, não. O homem se achava indigno de Jesus ir na casa dele, o centurião romano. Diz só uma palavra, Senhor, diz só uma palavra, que o meu servo será curado. Porque eu sou um homem também, que estou sobre outros homens, e eu digo vá, ele vai, eu digo outro vem, ele vem. Olha o centurião romano manifestando fé diante de Jesus. Ele diz: Senhor, diz só uma palavra, daqui mesmo. Jesus não estava na casa dele, estava longe. Diz só uma palavra daqui onde o Senhor está, que o meu criado lá será curado. Sabe o que Jesus disse? Vai, pode ir, ele já está curado. Na mesma hora, Jesus não orou, Jesus não disse palavra nenhuma. A fé daquele homem tocou o coração de Deus. O seu servo lá foi curado na mesma hora. Sabe o que Jesus disse para ele e para todos? Disse: olha, nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Nem mesmo entre o povo de Deus, no meio da igreja, no meio dos crentes, no meio dos judeus, eu encontrei tanta fé como eu encontrei nesse gentil, nesse homem, nesse romano. Significa que Jesus está sondando os nossos corações e a nossa fé nessa noite. Nem mesmo dentro da igreja eu encontrei tanta fé como eu encontrei no coração do centurião romano. Jesus está olhando o nosso nível de fé nessa noite. Um dia uma mulher se aproximou de Jesus e disse: Senhor, a minha filha está terrivelmente endemoniada, liberta ela, Jesus, tem misericórdia da minha filha. Jesus disse assim: mulher, não é lícito pegar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Porque a mulher era gentia, e a palavra veio para os judeus, e Jesus usa essa terminologia para falar com ela. Olha, eu primeiro lançar o pão para os filhos, depois para os demais, mas usou essa palavra. Sabe o que a mulher disse? Nossa, esse rabi de vocês, esse mestre de vocês é muito ignorante, foi me chamar disso. Não, a mulher não disse isso. A mulher disse assim: Senhor, até os cachorrinhos comem debaixo da mesa dos seus senhores. Aleluia. Até os cachorrinhos comem debaixo da mesa dos seus senhores. Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé, vai, seja feito conforme a tua fé. Ó mulher, grande é a tua fé. Mesmo quando somos confrontados por Deus, a nossa fé não pode cair, querido. A fé daquela mulher não caiu, ela continuou insistindo com Jesus e recebeu o milagre na sua casa. A sua filha foi liberta. Jesus disse: mulher, grande é a tua fé. Tem nível de fé? Tem fé pequena? Tem crente de pouca fé? É o crente bully, irmão, de pouca fé. Tem essa mulher, uma mulher de grande fé, Jesus disse. O centurião, Jesus disse: olha, nem em Israel encontrei tanta fé.
Ele fala de tanta fé, fala de grande mulher, grande é a tua fé. A mulher que estava lá, rastejando pelo chão, com um fluxo de sangue, 12 anos, com tanta dor, tanto problema, gastou tudo que tinha com os médicos falsos da época, e um dia ela fica sabendo que Jesus vai passando, e ela não podia se misturar com as pessoas, porque ela era impura pela lei, mas ela sai quietinha, e ela vai no meio da multidão, ela vai se arrastando, e até que ela consegue tocar, de alguma forma ela consegue tocar na orla das vestes de Jesus. Ela não pede para Jesus orar, ela não clama por um milagre, Jesus não olha para ela, Jesus não ora por ela, ela simplesmente lança a mão da fé, ela toca por baixo na orla dos vestidos de Jesus, e na mesma hora a virtude sai de Jesus e vem nela, ela é curada no mesmo momento que ela toca em Jesus. Aleluia! Que fé extraordinária é essa? Que fé extraordinária é essa? Quando Jesus sente que ela tocou, não tocou na perna de Jesus não, irmão, tocou na orla das vestes. Se alguém tocar na barra da minha calça aqui, eu nem sinto embaixo. Se alguém tocar na sua blusa, na sua camiseta por trás, se você não tocar no seu corpo, você nem sente. Jesus estava com o seu manto e ela tocou na orla, e Jesus sentiu que dele saiu virtude. Ela não tocou no corpo de Jesus, tocou nos vestidos, no manto de Jesus, e saiu virtude dele. E Jesus para e diz assim: quem me tocou? Aí os discípulos dizem: Senhor, está todo mundo te tocando, olha aí, está tudo apertado. A multidão dessa, como assim quem me tocou? Peraí, o toque foi diferente, o toque foi de fé, o toque extraiu poder, o toque extraiu vida, o toque extraiu cura de mim. Não foi um toque, um esbarrão, um apertão humano, não, foi um toque de fé. E é esse toque nessa noite que nós vamos dar em Jesus. É um toque de fé, porque dele vai sair virtude para as nossas vidas. Aleluia! Aleluia! Jesus se volta para ela, Jesus olha para ela e fala assim: ah, foi você, né? Jesus se volta para ela e diz assim: vai, filha, a tua fé te curou. Vai, filha, deixa eu dizer para você nessa noite: vai, filha, a tua fé te curou. A tua fé te curou. Aquela mulher vai em paz. Vai em paz, depois de tantos anos sofrendo, com tanta angústia, tanta dor, tanta crise na alma, tanta dificuldade, tanto choro. Ela se levanta e agora não tem mais problema, não tem mais enfermidade, porque Jesus a curou, a tocou de forma poderosa. Vai, filha, a tua fé te curou. Há tantos exemplos aqui, irmão, que eu poderia dar para você de fé na Bíblia. Há tantos exemplos aqui de homens e mulheres que viveram intensamente em fé na presença de Jesus. O próprio texto de Pedro, quando Pedro está ali caminhando nas águas, e aí por um momento ele afunda, quando o vento vem e as ondas batem, e ele diz: Senhor, salva-me. Jesus pega ele pelo braço e levanta de cima, de novo em cima das águas. E ele volta caminhando por cima das águas e entra no barco com Jesus. E Jesus diz assim: Pedro, por que você teve medo? Por que você é tão tímido? Aqui Jesus está ensinando algo, que muitas vezes o medo em nossa vida, o medo que nos cerca das circunstâncias, seja ela qual for, querido, pegue a tua circunstância aqui nessa noite, destaque ela, coloque ela diante de Jesus. A circunstância de Pedro naquela hora era afundar. Mas como que pode um homem que vivia dentro do mar, era um pescador, tinha experiência com água, mergulhava no rio, se banhava, começa a andar em cima das águas, irmão? Alguém que está acostumado a andar por baixo, está andando por cima agora? Por que anda por cima? Porque está andando com Jesus, irmão. Só anda por cima quem anda com Jesus. Aí Pedro está andando por cima agora, mas aí o medo vem. O medo é algo dele, é algo meu e seu, que não deve prevalecer. Ele se esquece que ele está andando por cima com Jesus, o medo volta, ele volta para baixo. Mas Jesus pega ele na mão e levanta ele para o lugar que Jesus tem colocado ele, e tem colocado eu e você, é por cima, irmão. Jesus coloca ele de novo em cima das águas e diz: por que você teve medo? Este é o seu lugar. O medo não deve ocupar a tua alma nessa noite. Amém?
O que deve ocupar a minha alma e a tua alma nessa noite é uma fé extraordinária no Filho de Deus, porque eu sei que uma resposta está vindo sobre a nossa casa nessa noite. Aleluia! E se você pode crer, tudo é possível ao que crê. Se você pode crer, Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Se não há dúvida, se não há incredulidade, se não há o que contrariar, o propósito de Deus vai acontecer. A cura vai chegar, a porta vai ser aberta, o milagre vai acontecer, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quando eu lanço mão da dispensa celestial, quando eu lanço mão da palavra de Deus, quando eu acredito, eu confio. Quando eu confio verdadeiramente, quando eu ando nesse lugar de justiça, quando eu ouço a palavra dizer assim, mas a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Que bom que você veio, irmão, você não ficou assistindo o Fantástico, porque lá no Fantástico você não vai adquirir fé. Na novela você não adquire fé, no filme não adquire fé, mas a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Eu estou escutando aqui nessa noite que Abraão foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Eu estou escutando aqui coisas que Jesus falou, coisas que Jesus fez, homens e mulheres que foram tocados extraordinariamente pela fé. O meu espírito nessa noite está sendo elevado, a minha convicção está crescendo, que mesmo diante dos intempéries da vida, eu vou receber o meu milagre, porque eu estou caminhando com Jesus, e tudo é possível àquele que crê. O Senhor nos fez justos na sua presença. Ele não chamou a mim, não chamou a você, não nos chamou para voltar atrás, para recuar. Nós estamos olhando para frente. Abra sua Bíblia no último texto, Hebreus capítulo 12, versículo 2, eu prometo. Hebreus capítulo 12 e versículo 1 e 2. Hebreus 12, 1 e 2. Quero que você acompanhe comigo essa leitura. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e o versículo 2. Olha o que o escritor aos Hebreus diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Para quem nós estamos olhando nessa noite? Pastor, eu estou olhando para a política que infelizmente não resolveu nada ainda, está uma crise no Brasil. Eu estou olhando aí preocupado com a greve dos caminhoneiros, pastor. Pastor, eu estou olhando para o cenário mundial. Para onde nós estamos olhando nessa noite? Estamos olhando para tudo isso, irmão. Estamos olhando para tudo isso, preocupado com muitas coisas também. Mas deixa eu falar para você, verdadeiramente, deixa eu falar para você. Eu estou olhando para Jesus, irmão. Olha ele, olha aqui, irmão, olhe para Jesus. Deixa eu falar para você, olhe para Jesus. Que nome mais belo, que nome mais doce, que nome mais poderoso, mais glorioso, o Yehoshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias, é Ele. Olhe para Ele. Você não está entendendo que o escritor aos Hebreus está dizendo assim, olhando nós para Jesus. Eu estou olhando para muitas coisas, estamos olhando nesse tempo para muitas coisas, mas está dizendo assim, a minha visão está parada nele. Tudo que está em volta está desfocado, o meu foco está em Jesus. A minha visão está no Senhor, o meu propósito está nele. Está quebrando o pau aí fora, está acontecendo um monte de coisa, mas a minha visão está em Jesus. Aleluia! Eu estou falando que você vai ficar alheio ao que está acontecendo. Não, irmão, simplesmente o meu foco é Jesus. Ele é o autor e consumador da fé. Pai, nós te agradecemos por essa noite. Entregamos este culto em tuas mãos, Pai. Que essa semana
seja uma semana da tua resposta sobre a nossa vida, pois somos nutridos de fé nessa noite pelo Espírito Santo. Devolve-nos em paz ao nosso lar, ó Pai. Que nessa semana seja a tua glória nos conduzindo a uma vitória sobrenatural. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.